Falar a verdade e pregar a verdade não traz nenhuma satisfação e alegria nos que ouvem, a não ser que tenham crido ou venham a crer na verdade. Veja que quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós logo no início temos que ele é revelação para os seus servos. Portanto, não é um livro fechado para os que servem a Deus. No Evangelho de João, Jesus diz que o reino está oculto dos sábios e entendidos, mas é revelado aos pequeninos, isto é, aqueles que creem e que com sinceridade vão a Deus e o conhecem. Agora, quando nós lemos no capítulo 9 de Apocalipse, no versículo 13, a partir do versículo 13, nós encontramos o juízo que será executado sobre a humanidade inconversa. Isto é, aos homens pecadores endurecidos e contra Deus. É para este tempo que a humanidade caminha. Veja que a cada dia que passa, o homem vai criar até mesmo uma legislação para afrontar o Deus Todo-Poderoso e a sua palavra. Virão calamidades, virá sofrimento e dor. E no tempo da sexta trombeta, nós temos um tempo de muita dor e muita tribulação para os homens. E é muito interessante que no versículo 20, apesar de todo sofrimento, diz assim o versículo 20 do capítulo 9. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Veja que a primeira coisa que Deus diz é sobre a idolatria. Toda religião humana e carnal está baseada em um ídolo. E o ídolo nada mais é do que aquele pensamento do coração que o homem escolheu seguir no lugar do Deus vivo e verdadeiro. Daí surgiram milhares e milhares de religiões. A igreja, que deveria ser única, num só Espírito, num só Senhor, num só batismo, transformou-se na grande Babilônia, onde cada um inventa o que quer, faz o que quer e coloca no lugar de Cristo. Então, se distraem com suas músicas sem fim, com suas festas e suas comidas sem fim, com seus ídolos inventados para substituir o Cristo verdadeiro, aquele que foi ao Gólgota, morreu e ressuscitou por nós. Então diz no versículo 20 que os homens, mesmo sofrendo, não se arrependerão. A dureza do coração é tanta que nem mesmo a dor e o sofrimento vai conseguir tocá-los. A insensibilidade será tanta que eles não deixarão de adorar os demônios. É perfeitamente claro que aqueles que estão nos lugares falsos, nas religiões falsas, adorando algo que não é Deus, isto é, amando e gostando de algo que não é Cristo, mesmo que esteja usando o nome de Deus, o nome de Jesus, mas ainda assim estão fazendo obras das suas mãos. Obras das suas mãos significa que é uma igreja feita
pelo homem, que é uma religião feita pelo homem, inventada pelo homem. Claro que surgiu do coração humano tudo isto, e o homem detesta que alguém possa dizer que ele está errado. Por isso, Jesus sempre disse que os profetas foram mortos. E os que falam a verdade foram odiados pela classe religiosa. Por quê? Denuncia aquilo que é falso. Jesus diz que os seus discípulos serão odiados. Sim, porque os que servem a Deus falarão a verdade e denunciará a idolatria. Isto envolve todo culto falso, toda invenção humana com respeito às coisas de Deus. Veja que as obras das mãos é a primeira coisa mencionada. E não se refere somente aos ídolos confeccionados, feitos pelos homens para eles servirem, para eles cultuarem e adorarem. Esses ídolos podem ser casas feitas por mão humana, doutrinas feitas por homens. Assim, os homens mesmos bendizem uns aos outros e dizem que tudo é uma bênção. E dizem que tudo é festa e alegria. Sim, festa e alegria houve em Israel quando o bezerro de ouro foi levantado. O que Moisés ouviu quando descia do monte era um barulho de festa. E foi anunciado quando o bezerro foi levantado, aquele ídolo foi levantado, e que haveria uma festa ao Senhor. E é dito que é para Deus ainda. Sim, tudo aparentemente é para Deus. O que resta a perguntar é se Deus pediu isto. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus hebreu de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus das Escrituras, destes livros que nos foram deixados por Ele. Veja que eles não se arrependeram porque permaneceram nas suas obras. E assim, ficaram com aquilo que eles mesmos fizeram. Veja que lá na carta aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz que deveria o homem vigiar o seu coração para que não fosse enganado com a astúcia da serpente e o homem perdesse a simplicidade e a singeleza do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o religioso carnal e natural nunca aceitará a simplicidade de Cristo. Ele pensa que tem que fazer as coisas que o homem pensa. Então, religião se torna a prática da palavra do homem e não a prática da palavra de Deus, como Jesus ensinou. Isto é idolatria. Veja, medite nisto, porque muitos estão, na verdade, adorando demônios no lugar de Deus e dizendo que está adorando a Deus. Quando Caim foi rejeitado, o que resultou foi ira. Veja que no versículo 21 diz que o resultado de religiões falsas é assassinato, feitiçaria, prostituição e roubo. O que há na sociedade humana? O que há nos noticiários humanos, a não ser estas coisas? A palavra feitiçaria significa engano. O que há é engano. Os homens, cada vez mais, estão enganados e enganando uns aos outros. Precisamos nos arrepender. Este é o único caminho e é assim que começa o Evangelho. Arrependei-vos, porque o Espírito de Deus é verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele. Ele é único. Ele é santo e Ele vai castigar todo erro e todo pecado. Bendito que se arrepende e vem para o reino de Deus e Deus reine sobre ele.
Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos dê graça para nos arrependermos e compreendermos que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que nos foi enviado. É esta vida eterna que nós temos pela fé verdadeira. Não é uma capa religiosa, não é uma capa babilônica, mas é a verdade e é a vida. Louvado seja Jesus. Amém.